Full Circle é o mais novo thriller lá da HBO, mas será que a série é boa? Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou, eu sou o Osmio, e hoje nós comentaremos os dois primeiros episódios da minissérie Full Circle, que estreou ontem lá na HBO Max, como é comum aí, todas as quintas-feiras as séries lá da HBO estreiam. Nós tivemos então esse lançamento de Full Circle, com um super elenco assim, esse thriller, uma série de suspense, mistério, essa tensão, essa adrenalina. Então no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre esses dois episódios que já lançaram com spoilers, sendo que ao todo nós teremos 6 episódios de Full Circle, os próximos 4 lançando às quintas-feiras. Bom, nós então começamos ali o primeiro episódio acompanhando o cunhado da senhora Marraby, que acaba sendo assassinado ali por um mafioso, né, que nós não temos muitos detalhes, tudo dá a entender que era um rival ali dos Marraby nos negócios, né, e nós acompanhamos então o velório dele, e nesse começo da série, do episódio, não dá pra entender muito bem o que está acontecendo, só sabemos que ela teve essa perda e somos apresentados a um fato que ela tem que fazer uma coisa muito ruim para fechar o círculo que foi aberto pelo falecido esposo dela, que também fez uma coisa muito ruim, né? Então a gente tem essa premissa como base. Nisso, nós cortamos para a família Brownie também, que aparece no primeiro episódio, e nós vemos ali que era uma família muito normal, a Cena ali, o esposo dela, Derek, comandavam os negócios da família, representando ali o chefe Jeff, o pai da Sen, que era um chefe assim bem famoso, né? E ele tinha uma série de programas, negócios, etc e tal. E também somos apresentados ao filho desse casal, que é o Jared, um garoto assim meio isolado e tudo mais. Descobrimos então que a mira da senhora Marraby nesse plano, né, essa coisa horrível que ela teria que fazer, era justamente o sequestro e assassinato do Jared. Um mistério que a gente não descobre muito bem o porquê, né, ao longo do episódio, sendo que as coisas vão se construindo para esse plano, né? Ela chama o irmão e o amigo da massagista dela, né, que ela havia descoberto que eles estavam interessados em saírem da Guiana e irem aos Estados Unidos, e eles vão nessa condição meio que de capangas, né? Eles fazem ali uma missão inicial em nome dela, né? E nós descobrimos nesse momento quais eram os verdadeiros negócios da senhora Marraby. Eles iam atrás dessas pessoas meio marginalizadas, a gente pode falar assim, que tinham essa questão aí desse dinheiro todo, essa espécie de apólice que poderia ser resgatada após a morte delas. E o trabalho dela então era justamente tirar essas pessoas do mapa e pegar esse dinheiro para si, né, lidando com todas as questões legais. Então ela tinha uma loja de fachada, tinha toda uma estrutura e uma série de pessoas trabalhando para ela, e pelo visto era uma coisa muito recompensadora. A senhora Marraby então usa toda essa estrutura dela em nome desse objetivo de quebrar essa maldição, de fechar esse ciclo, né? Nesses dois episódios que a gente teve da série, não ficou muito clara ainda essas informações. A gente teve um pouquinho mais de detalhes no segundo episódio, né? Episódio esse, inclusive, que se passa, é um pouco mais curto que o primeiro, inclusive, desde a segunda metade do primeiro e o segundo episódio inteiro, basicamente se passa ali na noite onde o sequestro do Jared falhou, né? E falhou por um motivo que eu ainda acho que a série vai desenvolver um pouco mais, porque ele meio que tinha um stalker, né? Quando eu vi aquele garoto com as coisas dele, eu pensei que ele poderia ser, talvez, fazer parte do plano da senhora Marraby e do Akid, que é o sobrinho dela e tudo mais, mas pelo visto não. Pelo visto é um stalker mesmo que ele tinha, acabou convencendo ele a ir atrás dele, queria recuperar as coisas dele, né, fone, sapato, agasalho, etc. O Stalker, então, vestido com as roupas dele, pega a bicicleta dele emprestada. Assim, ok, o Jared pode ser uma pessoa introvertida e tudo mais, mas o cara emprestar a bicicleta pra quem tá roubando as coisas dele, eu não sei se é de uma inocência ou uma burrice muito grande, né? Mas tudo bem. Esse Nick, então, acabou sendo confundido com o verdadeiro Jared, sequestrado, torturado, e só não é assassinado nesse ritual bizarro desse círculo porque a massagista e o irmão dela agem em intervenção dele, né, com peso na consciência, e fazem a troca das bicicletas, né? Então a gente sabe que a partir do momento que eles sequestraram a pessoa errada,
já essa ziquezira toda não ia funcionar. Depois que eles tiram o menino da jogada, a gente sabe que não vai acontecer nada, né? Então, a senhora Mahabi acha que esse círculo foi fechado, mas foi fechado coisa nenhuma. Com certeza, um dos maiores pontos abertos que esses episódios deixaram é porque a família Browning. Quem ali tem um passado sujo, né? A gente vê o Derek falando alguma coisa, a gente vê o chefe Jeff deixando escapar alguma coisa com o irmão e tudo mais. Então eu ainda acho que vai surgir algum podre sobre a família Browning, porque você não escolhe a família de uma subcelebridade aleatória, vamos sequestrar o neto dela. Com certeza não. Tem algum motivo, acredito, a senhora Mahabi ter ido atrás do Jared. E outra coisa são os detalhes dessa maldição. O que é isso, né? Uma maldição? Como que isso funciona? O que o esposo dela fez? Quais vão ser as reverberações disso? Como a dupla de amigos que caiu de paraquedas nisso tudo vai conseguir salvar a própria pele, porque já deu pra ver que é um pessoal bem casca grossa. Eu particularmente também acho que o Jared não tá muito seguro naquela cabana isolada, né? Apesar de ser uma tática padrão de qualquer série ou filme, isolar a pessoa, eu particularmente acho que teria sido mais seguro pra ele ficar no apartamento com a vigilância da família dele, né? Porque tem toda a estrutura do apartamento, obviamente, né? Portaria, etc e tal. Uma cabana isolada é o cara que tá protegendo ele, o cachorro, e acabou. Mas nós veremos os próximos acontecimentos de Full Circle nos próximos episódios. Eu acho que essa minissérie vai ser uma minissérie muito boa de acompanhar, muitos mistérios, me passou um pouco uma vibe meio Dark, apesar de eu não ser um grande fã de Dark, mas me passou um pouco dessa vibe, essa tensão, essa confusão, ninguém sabe o que tá acontecendo, os próprios capangas não sabem, no final só a senhora Mahabi sabia, mesmo assim ela se deu mal, né, porque não conseguiu o que queria. Então com certeza os próximos episódios vão avançar mais nesse mistério, e não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou sobre esses 2 primeiros episódios de Full Circle, e também não esqueça de se inscrever também, porque se esse vídeo for bem, a gente pode voltar para falar do restante da série, e nós temos muitas dicas na HBO Max e de vários outros streamings de séries e filmes também. De forma geral foi isso, e você deveria estar maratonando.